Oi, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Janaína Salvador, sou síndica já há muitos anos aqui na Grande Florianópolis e eu quero agora trazer para vocês uma história que muitos não sabem. Há 6 anos atrás, começamos a viver o impensável, inimaginável até por filmes de ficção. Começou a pandemia da Covid-19 e aqui no Brasil foi decretado lockdown mais ou menos lá pelo dia 17 de fevereiro de 2020. E você, morador de condomínio, sabe como é que o seu condomínio sobreviveu a tudo isso? Por trás dele tinham síndicos, tinham funcionários, tinha uma equipe de limpeza, tinha uma gama de profissionais, contador, garantidoras, que estavam trabalhando. E neste podcast você vai ver e ouvir algumas pessoas que há 6 anos atrás, nós usávamos muito essa frase que nós estávamos trocando o pneu com o carro andando. Márcio Queires, Rodrigo Machado, Rogério Freitas, Bruno Cunha, nós estaremos aqui conversando sobre este momento da história recente que não pode ser esquecido. Como uma equipe conseguiu cuidar, várias equipes, né? Quando eu digo uma equipe, é síndicos e tudo o resto, mais todos os outros profissionais que envolvem uma sindicatura conseguiram realizar esses feitos na pandemia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial aqui na Síndicos do Brasil, olha essa mesa, olha esses nossos convidados aqui. Rogério, SindiHub, hoje foco síndico, né, Rogério? Mas eu vou falar da época do SindiHub. Márcio Queires, Pontual, Bruno Cunha, banca de advogados Cunha Moraes e o nosso Rodrigo Machado aqui da Exato Contabilidade, administradora, né, Rodrigo? O pessoal que está nessa mesa aqui hoje, na época da pandemia, isso faz 6 anos já, é uma turma que divulgou, que falou, que trouxe muito para o meio condominial assuntos que nós estávamos, como dizia, acho que foi até o Rogério que dizia, acho que era até o Rogério que dizia isso, que a gente estava trocando pneu com o carro andando, né? Rogério, conta um pouco dessa experiência, como é que foi? Primeiro eu queria cumprimentar os colegas que nos assistem, os colegas de bancada, agradecer pelo convite. Sou super entusiasta desse tipo de conteúdo que traz um novo tipo de cultura para o universo condominial, esclarecendo algumas informações, trazendo consensos comuns, né? Isso facilita muito o bom exercício da função de síndico, quando o entendimento de certas demandas é um conhecimento já desgastado, né, de várias discussões, e já está dentro do nosso senso comum. A época da pandemia, ela me pegou assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Era uma situação que a gente não via nada parecido. Eu estava passando por um momento que eu estava fazendo uma transição, onde eu estava deixando a sindicatura para migrar para cursos, né? Para atuar em cursos de condomínio. Então, vinha percorrendo esse caminho desde 2018, passei 2019 fazendo os nossos podcasts, lá os conteúdos na internet, para criar um público e oferecer cursos online, né? Naquela época, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas se você pesquisar, em 2019 não tinha tanto como tem hoje, não tinha nada. E eu olhava aquilo lá como um oceano azul, né? Meu Deus, só não tem ninguém na internet falando de sindicatura, de condomínio, cara. Eu sou um dos primeiros caras a fazer isso daqui. E quando chegou a pandemia, eu tinha feito uma viagem. Quando eu retornei já em lockdown, né? Eu tinha feito essa viagem como assim, um marco, né? Daqui para cá eu vou começar a atuar nesse segmento, né? Nas capacitações para a sindicatura. Quando eu retornei já era lockdown, então, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Todo mundo foi para a internet, né? Começaram a fazer as lives, assim, pô, cara, eu não estou mais sozinho aqui, estou com todo mundo aqui. E os conteúdos era só... O que se faz com inadimplência em tempos de pandemia? Como é que vai ser a assembleia em tempos de pandemia? Pô, não tinha nada de original, cara, era tudo muito lugar comum. Me irritava muito esse tipo de coisa, porque a intenção das pessoas era tentar, de alguma forma, reunir, né, um público para poder continuar oferecendo seus serviços.
E assim, porra, a questão da sindicatura, né, de trazer conhecimento, aquilo tudo tava meio perdido, tava todo mundo atirando para tudo quanto é lado. Daí, por sorte minha, né, e pelo carinho que eu tenho com alguns amigos, me foi oferecido a possibilidade de atuar junto com o Cindy Hub. E antes mesmo de eu estar lá no Cindy Hub, eu já estava fazendo as lives pela Foco Síndico, né? Que eu fazia lá o Top 10 e tal. Eu comecei a fazer de forma bem dinâmica, como games, assim, né? Gamificada, trazer o conteúdo de forma gamificada. E comecei a acompanhar algumas situações. Eu cobri a primeira assembleia online, que foi feita no Brasil, que foi feita pelo o Cunha e o Giuseppe, né? Lá no Cindy Hub. Nessa história, assim, o Márcio me ofereceu, né, que eu pudesse, junto com o Alessandro, atuar no Cindy Hub. O Márcio, para quem não sabe, é o investidor anjo do Cindy Hub, né, então ele tinha um contato lá dentro, e eu abracei aquilo lá de forma, como, assim, muito entusiasmada, e comecei a desenvolver vários projetos além das redes sociais, né? Aquilo que era possível fazer de forma presencial, a gente foi escalando assim, ó, de forma muito custosa, porque as pessoas estavam com muito medo e era tudo muito arriscado. Eu me lembro que a primeira rodada de negócio que a gente fez, eu fiz assim com medo. Com medo. Obrigado, faltou muito a palavra. Medo. Com muito medo. Porque o dinheiro do hotel já estava lá na frente, o dinheiro de todos os investidores da rodada não estavam lá, a gente tinha que trazer público, e ainda todo mundo de máscara, e eu com medo assim, se entrasse como é que se fala? Um decreto municipal impedindo a reunião, que era o tempo todo, né? No primeiro momento que teve a liberação, a gente fez. Isso que a gente fez, 2 eventos no Beto Carreiro, né, do Gestão de um Sonho. Eu participei de um deles. Porque foi muito top, muito legal. Pena que eu perdi o contato com o pessoal do Beto Carreiro, mas quem sabe um dia a gente retoma esse projeto. Fiz o Night Show, que a gente botou 300 pessoas no Majestic com o mágico lá, como é que era o nome do mágico mesmo? Que veio o Carpati, Maurício. né? O Ricardo, né? Maurício Melling. E não, do Ricardo não foi conosco. E a gente fez vários eventos dentro daquela situação de entrar um decreto e impedir, né? E isso a gente foi reunindo. Naquele momento, nós éramos os únicos que reuniam fornecedores que estavam interessados em bancar alguns projetos desse tipo. E depois que tudo passou, a gente ganhou essa confiança, né? Eu sempre falo assim, estava um oceano muito obscuro e a gente foi lá e pescou nossos peixinhos pro nosso açude, né? Então, a gente pescou vários apoiadores e botou no nosso açude. Quando tudo se normalizou, algumas pessoas começaram a lançar os seus projetos e tarrafiar dentro do meu açude. Isso me deixou muito chateado, assim, né? Eu não gosto uma coisa que eu não perdoo dentro da minha índole, né, é agir pelas minhas costas. Inclusive, eu até escrevi um artigo falando sobre isso. Então, isso realmente eu não admito, né? Então, procurei me afastar, tive um problema de saúde no meio do caminho, né? E agora, atuando como síndico já há 3 anos, retomando, né? Estamos aí. Mas foi uma experiência muito bacana, né? Apesar da situação ser trágica, Sim, mas... eu sempre penso assim, se tivesse outra pandemia, será que a gente estava preparado? Será que serviu de experiência? E eu sempre falo, né, que a sindicatura é a gestão do inusitado. A gente tem que estar preparado para aquilo que a gente nunca passou. Né? Então, várias situações, durante 14 anos de sindicatura, eu passei por várias situações inusitadas que eu superei, mas nunca se repetiram. Então, isso também caleja a gente um pouquinho. Cara, vou deixar vocês falar, porque se deixar só comigo... Mas só agora que tu percebeste isso, eu estava quieto. Só pior que o Rogério Palestrinha. Maravilhoso. Márcio, para ti, como é que foi essa experiência do Cindy Hub, de promover tantos encontros, juntar tanto conhecimento e tantas pessoas interessadas num assunto que é um assunto que não é tão agradável coloquial, assim, né? Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com esses feras, né? Todos muito bem, a régua aqui é alta, muito bem conceituados. Dr. Bruno, Jana, me permita chamar, né? Janaína, Rodrigo, Rogério,
também fazer um agradecimento ao Marco, né? Que as pessoas não estão vendo, mas é o cara que faz tudo isso acontecer. É a produção. Né? É a nossa produção. É a produção, é o ser pensante aqui do negócio. Vou aproveitar para aparecer, então. Então tá bom, maravilhoso. Então, dito isso, eu quero também cumprimentar quem nos assiste, quem está atemporalmente nos vendo. Eu creio que isso é algo que vai ficar também para a história, né? Esse programa, né? Esse momento. E comemorar com tudo que o Rogério falou e voltar. Nós vamos fazer o seguinte, fazer um exercício mental, vamos voltar 6 anos ao tempo, né? Porque falar hoje, engenharia de obra pronta é uma engenharia bastante inusitada. Então, vamos voltar a um momento, 6 anos atrás, então, hoje é 23 de fevereiro, fevereiro de... Foi 17 de fevereiro, lockdown. Pois é, vamos voltar a esse período e imaginar o quanto que nós não sabíamos de absolutamente nada, quanto que tudo era muito... às vezes até algumas atitudes nossas desastrosas, de certa forma, porque nós fazíamos coisas que a gente julgava. Então, o nível de julgamento pessoal e interpessoal, né? Então, um julgava o outro. Por que aquele cara está caminhando? Por que aquele cara está conversando? Por que aquele cara que aquele cidadão está sem máscara? Por que está com máscara? Era um julgamento e isso fez com que nós estivéssemos muito... numa bolha, algo assim muito comprimido na essência da palavra, e aquilo era um barril de pólvora. Se nós não cuidássemos, nós estávamos a ponto de realmente explodir. Então muita coisa aconteceu. Os estudos psicossociais, eles mostram, agora engenharia de obra pronta, os efeitos, né? Mas vamos lá na causa ainda, voltando lá 6 anos. Então você olhava para frente e você dizia, tá, e amanhã? Era um dia, a gente vivia o dia, o presente. Qual era o projeto que se fazia? Era zero, gente. Na realidade, era zero. Quem projetava o quê? Sob que argumento? Que investimento financeiro? Que investimento de tempo? Então, nós não fazíamos, até porque a gente não encontrava do outro lado qualquer iniciativa que ressonasse com aquela ideia da minha iniciativa. Então, eu queria fazer um determinado projeto qualquer. Do outro lado da linha, eu tinha que combinar, como se diz no jargão popular, com os russos, para saber se eles estavam dispostos a me fazer a contrapartida daquilo. Então, era um dia de cada vez. Era assim que nós encarávamos lá na Pontual o que nós fazíamos. E vamos fazer o nosso melhor hoje, né? Faríamos o nosso melhor, o possível, e o possível, muitas vezes, é muito quando tu bota intensidade, quando tu bota amor. Eu tenho certeza que todos nós aqui somos extremamente apaixonados pelo que nós fizemos. A gente vibra, a gente se entrega, a gente se doa, tem energia desse negócio, tem tesão mesmo pela iniciativa. E ao fazermos nos nossos dia a dia aquilo, a gente foi aprendendo. Aí vem a hipótese da repetição, né? 3 ou mais vezes você fazendo e você colocando consciência no fato e no ato, você acaba melhorando, criando uma condição nova, mais estruturada, e não precisa ter muitos neurônios para a gente chegar a essa conclusão. Então, para não me alongar demais, dizer o seguinte, nós temos alguns momentos, vou focar em 2. O durante, o vivência presente, há 6 anos atrás, dia após dia, a insegurança que nos levava o dia seguinte. E amanhã? A solidão. E aí vem todas as questões que nós pudéssemos... Márcio, mas tu não estás falando que as pessoas... Não, as pessoas não podiam se reunir. Inclusive, havia uma série... Talvez quem vá nos ver no futuro vai achar isso tudo muito estranho, porque como não vivenciou e às vezes não botou a consciência necessária da época, às vezes a gente não podia nem com um ser familiar trocar uma... Ficava enclausurada num quarto. Eu conheci situações assim, cada um num quarto, e a comida ficava ali. Era uma coisa assim, no mesmo ambiente, no mesmo apartamento, né? E assim vai. Então, quando você olha, e eu não estou dourando pílula aqui, não estou inventando nada que ninguém que de nós tenha vivenciado diferente, a gente teve que superar aquilo com muita resiliência, com muita tranquilidade, com muita capacidade de entender que hoje é o melhor dia. Porque eu não sei se amanhã eu estou vivo, porque eu posso pegar o tal da Covid ou do Covid, eu posso pegar essa moléstia, como se diria, e ser acometido, como eu peguei.
e quase fui para a UTI, né, graças realmente a saúde que tinha, mas eu perdi várias pessoas que infelizmente assim o destino quis, assim os cuidados, assim o conjunto sanitário permitiu. E vivíamos. À medida que nós fomos vivendo, nós somos muito criativos, nós começamos a imaginar impossibilidades, em chiquém, em saídas. Onde é que está a minha caixa de areia? Se eu perder freio aqui nessa descida, onde é que eu jogo esse caminhão carregado aqui para não bater lá na frente? Era isso. E a gente fez. Nós tomamos várias iniciativas, a ponto, doutor Bruno, de nós termos, hoje, lá na Pontual, por exemplo, lockdown, fechou, levamos os computadores para a casa das pessoas, no dia seguinte a gente estava operando. Mas fruto de uma visão, isso é para outro dia, para a gente conversar em outro momento. Mas assim, nós estávamos extremamente preparados por conta de uma situação inusitada, de um preparo. Vamos preparar para trabalhar um pouquinho à distância. Não se falava em home office. Óbvio que isso é uma palavra temporal, mas não se falava, vamos trabalhar à distância, de repente eu tenho um colaborador mais aqui, mais ali, mais lá. E foi fruto disso que lá na Pontual a gente conseguiu. E essa pessoa era minha filha, que ela fazia engenharia civil lá em Joinville, e ela queria muito trabalhar como cobradora na empresa, queria contribuir. Pegamos um headset, um telefone, um negócio e tal, abrimos um IP, levamos lá para ela, antes de tudo isso. Olha só que acertada. Quando ela começou a atuar, só pegamos, duplicamos, Ctrl+C, Ctrl+V, pegamos o mesmo sistema para todas as pessoas, então nós conseguimos, numa virada de chave, realmente numa tarde, botar a empresa para funcionar. E aí, olhando para trás, quanto legado, quanta coisa que nós deixamos, né? Quanta coisa que nós construímos em conjunto, e nós devemos isso ao processo associativo. Nós saímos mais fortes, nós fizemos muito mais ações, nós tivemos muito mais audácia, nós somos sobreviventes. E nós temos sequelas disso. Quero deixar isso, é o meu ponto de vista, nós temos diversas sequelas fruto disso. Nós somos uma geração sequelada. Eu te defino como sequelado. Né? Pode ser. Nós somos uma geração... A intimidade é horrível. Ela é construtiva. Porque se você imaginar qualquer coisa, se você olhar, gente, eu não vou entrar, eu não sou médico, mas a gente lê, a gente se depara com situações. Quantas situações que a gente percebe hoje que nós agiríamos diferente em momentos pretéritos, né? A gente faria diferente do que a gente faz. E aí tu começa a ver uma situação, tu começa a ver outra, e de modo concreto, o aprendizado foi gigante. Nós construímos em conjunto, a 4 mãos, diversas novas iniciativas, porque tem as velhas iniciativas que às vezes tu bota para rodar de novo e elas funcionam, né? Quer dizer, algumas práticas que a gente às vezes deixa de fazer e recoloca e elas funcionam. Para dizer o seguinte, foi uma pena tudo, a gente tem que se solidarizar com todos os que tiveram vidas ceifadas, que tiveram prejuízos financeiros, que tiveram prejuízo moral, porque teve muita gente com prejuízo moral, com todo tipo de prejuízo, mas foi um aprendizado, e que a gente não passe por outra dessa. E se tivermos que passar, que assim Deus queira, né, porque é uma obra que a gente possa enfrentar com toda a resiliência. É isso. Muito obrigada, Márcio. Pessoal, aqui nessa mesa, realmente, eu consegui reunir aqui hoje pessoas que na época da pandemia se dedicaram muito mais para levar informação para as pessoas, que realmente nós, da sindicatura, nós síndicos, eu estou falando agora em nome dos síndicos, da noite para o dia nós fomos obrigadas a tomar medidas corretivas, inclusive um simples comprar álcool era muito difícil, era uma situação bem difícil. Então, a escassez era de material humano também, pessoal para trabalhar, era muito difícil. Eu me lembro que uma vez até o Toninho, da CCR, falecido Toninho, da CCR, e a gente tinha que instalar um condomínio dele, não tinha gente para trabalhar. Não tinha gente para trabalhar. Rodamos todas as empresas solicitando pessoas, não tinha material humano. Então, assim, foi muito difícil, uma época muito difícil. E esse pessoal que está aqui hoje foram pessoas
que dedicaram seu tempo para levar informação para outras pessoas do Brasil inteiro. Não foi só aqui em Florianópolis, foi do Brasil inteiro. Me lembro que nas noites de quarta-feira eram feitos esses players, né? O Brasil inteiro, os síndicos do Brasil inteiro se conectaram por esse canal que vocês muito gentilmente abriram. O Dr. Bruno, né, fazia toda a parte jurídica. Vou parafrasear os grandes professores que me antecederam, né? Estão cumprimentando quem nos assiste e os demais que estão comigo na mesa. Mas eu vou utilizar, né, de um termo colocado pelo Márcio, que eu acho que é o que mais representou a pandemia. Virada de chave. Da noite para o dia, tivemos que reinventar quase tudo, né? Se não fosse as garantidoras, como a Pontual, a maioria dos condomínios teriam tido problemas financeiros. Se não fosse, como o Rogério, Delara, na parte de tecnologia, de fazer todo o apoio, não teria como ter feito as assembleias virtuais, as palestras virtuais, levar o ensinamento, como nós fizemos, acho que foram 7 ou mais eventos, só para explicar como utilizar das ferramentas Google Meeting, Zoom e as outras, Authentic, DocSign e tudo mais, né? Hoje está todo mundo tão familiarizado que nem lembra. Nem lembra que não conhecia nada disso. O fato de assinar um documento eletrônico era raro. Era muito Hoje é o comum, né? Quando começamos a fazer as assembleias, foram impugnadas 3 primeiras. Mas o judiciário entendeu, ou faz dessa forma, ou não faz, né? Apesar de o direito sempre ter o branco nunca ser apenas o branco, né? Depende de quem olha, nós defendíamos a legalidade porque não existia a restrição específica na lei, e alguns advogados defendiam que não podia porque não tinha permissão da lei. Mas são pontos de vista jurídicos, né? Respeitados. Mas se não fosse enfrentar desta forma a pandemia, de que forma enfrentaríamos? Todas as mudanças que a pandemia trouxe, hoje, home office, né, trazendo prejuízo para alguns proprietários de salas comerciais, que a maioria está indo para home office, mas agilizou muito a questão de entrega de trabalho, melhorou deslocamento, mobilidade urbana, porque tirou um pouco das pessoas da rua, né? Então, existe uma mudança significativa nesse sentido, né? A Jana, como síndica, há vários anos, não vou ser indelicado. Por favor. Pós-pandemia. Enfrentando, né, o vírus desconhecido, dia a dia, visitando os condomínios, assim como todos os demais síndicos. Rodrigo, na parte contábil, sofrendo o mesmo impacto de não ter os funcionários para prestar o serviço do modo que era acostumado. Toda essa reestruturação hoje viabilizou que fique comum uma assembleia virtual, uma híbrida, uma conferência entre empresas, reuniões que hoje tu pode estar em qualquer lugar do mundo, tendo uma internet razoável, não precisa nem ser uma excelente, você consegue estar presente próximo de todos os seus entes e próximo das suas empresas. No modo de viver e de gerir os condomínios, né? Rodrigo, muito problema tivesse na pandemia, eu imagino que... Enquanto todos estavam falando aqui, estava refletindo tanta coisa. Bom, vou de uma forma mais simples cumprimentar todo mundo que está aqui. A gente já se conhece, se conversa há muito tempo. É um prazer estar sempre com os amigos. Primeiro, olhando para o nosso próprio negócio, né? Quanta dificuldade a gente passou para conseguir manter as coisas funcionando para os próprios condomínios. Para os condôminos que estão lá e nem se tocam muitas vezes disso. Vamos começar pensando desse ponto. A pandemia atingiu a todo mundo. Então, ela não trouxe exceção a ninguém. Eu compartilho um pouco do Márcio com uma visão já lá dentro da empresa pensando, e se eu precisar disso? E se eu precisar daquilo quando a pandemia, quando teve lockdown e eu não estava assistindo noticiários, foi uma escolha que eu fiz de não ver mais TV aberta e tal. No dia que eu pensei, olha, eu acho que eu vou ter que botar o pessoal para casa, porque eu estava recebendo muita notícia e eu percebi que tinha alguma mudança. Aí foi decretado pelo governo do estado. Por isso que eu lembro muito bem da data. Ou foi 13 ou 17 de fevereiro.
E eu estava com tudo pronto. Porque naquele momento, quando, sei lá, eu construí o sistema de informática da empresa, o computador, na última nossa mudança, eu pensei, bom, mas e se eu quiser trabalhar de casa? E se eu quiser de uma viagem me conectar e imprimir da minha impressora? E se eu quiser atender o meu telefone porque foi desviado do telefone lá? Então a gente estava com tudo pronto. Tudo pronto. Mesmo aquilo que não seria talvez usado se não houvesse uma pandemia. Todos os colaboradores tinham acesso remoto, mesmo trabalhando lá internamente. Todos os meus colaboradores tinham um telefone IP da sua mesa, porque eu pensava o seguinte, e se eu quiser mudar esse cara de mesa para um outro setor? Eu vou ter que fazer como? Ir lá na central e programar, ou mando ele arrancar o telefone daqui e plugar no telefone lá? Então tudo isso eu já pensei quando aconteceu, eu só tive que montar 15 mini escritórios dentro da casa de cada pessoa. E aí é uma preocupação que a gente tem, então, enquanto empresário, ainda que as pessoas nos tocam, que eu tinha que estar preocupado onde que a pessoa estava sentando lá. Né? Se era numa banqueta, se era numa cadeira, se ela tinha que trabalhar na mesa da cozinha, como é que era? Então, as minhas 2 primeiras semanas de lockdown foi na rua, colocando a minha família em risco. Juro para vocês, nos 2 primeiros dias de lockdown, eu gastei 2 tanques de combustível. Só rodando entre a casa dos colaboradores, indo no escritório, pegando cadeira e levando para um, pegando computador e levando para outro, impressora para outro. Para quê? Para manter a máquina funcionando para o condomínio que estava lá, onde todo mundo aí foi para dentro da sua casa, estava apavorado. Mas na primeira taxa de condomínio que teve, na primeira cota lá que foi distribuída, ligaram, meu boleto que não chegou ainda. Mas peraí, eu não tenho nem onde imprimir, amigo. Só que isso foi uma virada, Bruno, como você falou, de chave tão grande, trouxe uma aceleração tão forte, que de um mês para o outro, 90% da minha carteira de clientes parou de receber o boleto, virou digital. Para quem não recebia e-mail, agora começou a receber. Quem não usava o aplicativo, agora começou a utilizar. Então, foi uma forçação tão rápida. E aí está uma das maiores habilidades do ser humano, em se reinventar e se adaptar ao meio. Todo mundo se adaptou e se adaptou muito rápido. Até, Jano, o que eu posso te dizer é que o primeiro momento foi muito pouco de falar até na internet. O que eu fiz? Eu comecei a falar primeiro para os meus próprios clientes, porque eu já via que eu não ia ter condições e braço de fazer tudo. Eu estava tendo que manter a máquina trabalhando, porque ainda assim o síndico gostaria que o balancete chegasse na casa dele, que a cota de condomínio chegasse para ele, que os condôminos tivessem atendimento, mas para ele ter atendimento, meu colaborador precisava de um computador, precisava de um telefone, precisava acessar um e-mail. A gente não sabe nem qual é a qualidade e se tem internet na casa das pessoas. Essa é a grande verdade. Só num momento como esse é que tu começa a parar e pensar em tudo e ter que resolver tudo muito rápido, né? Até complementando a questão de não ter internet, né? A primeira assembleia foi do condomínio Cristo Rei, que, salvo engano, é Santo Amaro, que daí a Pontual cedeu, acho que foi 30 e poucos aparelhos, porque muita gente não tinha internet. Olha só. Para poder realizar a assembleia. Da Rose, né? A Rose era síndica na época. Então, é uma coisa que é só 6 anos atrás. Exato. É 2020. Mas já foi muito esquecido, né? Não, Não sim, se fala mais nessas questões. Como né? é que podia se pensar que as pessoas não tinham talvez um aparelho para fazer uma videochamada em casa? Videochamada. O Meeting já existia há muito tempo. Aí se descobriu novas ferramentas como o Zoom, como o Teams, que os grandes grupos já utilizavam e pra gente era algo absurdo. Popularizou. Mas naquele momento, havia algum tipo de restrição no WhatsApp. Não sei se não tinha grupos, existia só uma lista de transmissão. Olha só, a gente está falando de tão pouco tempo assim. Porque o que eu achei como ferramenta? Eu fui para o Telegram, comecei a pegar todos os contatos que eu tinha no WhatsApp dos meus síndicos, dos meus clientes, a chamar no Telegram, porque o Telegram já tinha essa possibilidade de formação em grupos e eu não precisava construir uma lista de distribuição. Para o quê? Pensando assim, cara, se essas pessoas não têm informação, a probabilidade de elas fazerem uma M é muito grande. No começo todo mundo dizia assim, não, a inadimplência vai ser enorme, a gente não consegue mais ter dinheiro, não tem como pagar o fornecedor, vou deixar de pagar o cara da motobomba, vou deixar de pagar o advogado, vou deixar de pagar o contador. Ah, tudo bem. E esse contador, esse advogado, o cara da motobomba, ele não come, ele não compra, ele não tem família. Se não pagar o motobomba, não tem água em casa. Então, era uma lógica que as pessoas não paravam nem para pensar. E aumentou muito a despesa dos condomínios também, porque a quantidade de material de limpeza foi muito grande. Mas eu depois vou te dizer uma coisa que eu falava e as pessoas me chamavam meio assim, cara, eu acho que tá idiota. Porque eu dizia assim, olha, vocês estão falando de inadimplência, mas os condomínios vão sair com o cofre cheio de dinheiro.
Ele disse, para, eu digo, Não não tem no que gastar. Não tem obra. Mas tu tem a obrigação de recolher. Mas Então, peraí. A conta ela fecha e fecha com sobra. Se eu não tenho onde gastar, eu tenho... Vamos pegar um material de limpeza. Tu olha lá, é 3% do teu orçamento. Tu vai manter a equipe de limpeza, mas... E aquilo que do dia a dia? Aquilo que tu vai consumindo? Não tem? E o que aconteceu depois disso? As pessoas, a hora que abriu o mercado de novo, começou a faltar o quê? Material de construção, material plástico, porque todo mundo tinha dinheiro e começou a gastar. Como o governo fez o quê para poder manter todo mundo vivo? Injetou dinheiro no mercado e injeta como? Na mão de obra de construção civil, com apoio governamental através de bolsas. Então a pessoa vai tendo dinheiro, só não tem onde gastar. E foi o que deu. Assim, o que eu posso dizer dos meus clientes, a grande maioria estourou em fazer obra depois disso, porque começaram a ver os problemas dentro de casa também. Sim. Não, mas também outra coisa que nós enfrentamos muito foram os condomínios com 100% de lotação. Não, total. Não, aí para o síndico teve o caos da gestão social. Não era nem a financeira. A intolerância também que partiu da... Aí você estava no nível de estresse. Todo mundo preocupado se amanhã estará vivo. E daí qualquer barulho na laje superior, vai cair o prédio, vai acabar o mundo. O problema da convivência, né, Bruno? A gente recebe isso todo dia, né? Todo dia. Pô, mas eu tô trabalhando e o cara aqui em cima tá ouvindo o som. Violência. E aí? Violência doméstica aumentou muito. Fora a questão de alguns entregadores que levavam os álcool da recepção de todos os prédios. Isso aí foi... Tinha um motoboy que a caixinha dele estava cheia de álcool gel. Mas ainda bem, foi uma época que passou e que marcou a nossa história não só dessa forma, né, triste, mas também como um avanço muito, muito grande. Muito grande. A história já está aí para mostrar isso. A história está aí para mostrar isso e eu vou encerrar aqui com essa fala que o Rogério está me devendo um carro que eu ganhei, o Rodrigo é testemunha disso. Só mesmo. Que eu ganhei um Play dele lá e ele tá me devendo um carro 0 km do ano. Eu falei 0, dá 0, ela entendeu o carro 0, não sei onde é que ela tirou o carro. Era 0 km do ano, então ele está aqui me devendo um carro. Eu só não disse de qual era. Então tá, pessoal. É que ele tá procurando até hoje o carro 0 de 1930 para ele entregar. Só que ele não achou 0. Então tá impossibilitado, justificativa plausível. Então eu vou contratar o Bruno Cunha para entrar com uma ação. Pô, não pode, conflito. Ele não estava no dia, era o Rodrigo. E este podcast é produzido pela Síndicos do Brasil, Gente Produções e apoio jurídico da Cunha Moraes Banca de Advogados.